Tudo bem, alunos? Bom dia, professor Denilson quem fala. Infelizmente eu não estarei com vocês hoje pela manhã, todavia, entretanto, porém, estou postando a revisão para vocês no Siga. Estou aqui fazendo uma videoaula para que vocês consigam fazer uma boa prova, ok? Tenho a perfeita noção de que vocês são capazes de muito mais, tudo bem? Mais uma vez eu peço desculpa por não estar aí com vocês, mas é para um bom motivo e até a semana que vem, no dia da prova, onde cobrarei exatamente o que está na revisão. Então estudem com vontade, com afinco, vocês podem muito mais. Grande abraço, bons estudos, boa aula. Valeu! Produção do conhecimento. De cara a gente já conversou bastante sobre generalidades de um negócio. Desenvolver um conjunto de conhecimentos abrangendo os elementos de metodologia de pesquisa. É isso, esse é o ponto da nossa disciplina. Indicar a vocês ou sugerir passos para vocês fazerem trabalhos acadêmicos, científicos, ok? De maneira a permitir a elaboração de projetos de pesquisa. Palavras importantes em GE, então aquilo que nós conversamos lá desde o início, eu generalizei alguns pontos importantes e imprescindíveis em gestão de negócio, em gestão empresarial. Em cima dessa generalização, vocês escolheram temas. Esses temas foram definidos por vocês e vocês já estão fazendo algum trabalho científico, já começamos um artigo. Então, palavras importantes: benchmarking, que é copiar as melhores práticas de mercado e adequar à realidade de uma organização. Brainstorming, que é chuva de ideias, toró de ideias. Pessoas fazendo bastante, colocando bastante ideias dentro de um problema ou uma solução. Ou até uma oportunidade de negócio. Downsizing, que geralmente é redução do tamanho da empresa. E percebam aqui que no downsizing geralmente utiliza-se a demissão para reduzir o tamanho de uma organização. Reengenharia, que é começar do zero, começar tudo novamente. Core Business ou Core Competence, que é o negócio central de uma organização. O exemplo, negócio central do McDonald's é o fast food, negócio central da empresa de transporte coletivo é fazer exatamente isso, transporte de passageiro. Intrapreneur, eu sugiro e indico a vocês que sejam empreendedores internos. Tá? O intrapreneur é isso, pessoas proativas dentro da organização. Payback, que é o prazo de retorno de um investimento. Stakeholders são aqueles que impactam ou são impactados pelas ações de uma organização. Gerenciar negócios hoje é gerenciar o quê? Lembra daquele pano de fundo que eu conversei com vocês? 90% do que está para ser descoberto será nos próximos 15 anos. Imagine a grande quantidade de situações que impactarão todas as empresas. Então, gerenciar negócios hoje é gerenciar mudanças. As duas razões para a existência de uma empresa. Imagine que você vai abrir uma organização. Quais seriam as duas razões para que você pudesse abrir? Lógico, lucro e se manter no mercado, perpetuidade, ter lucro durante bastante tempo na vida útil da organização. Posicionamento de mercado é o meu cliente-alvo, ou seja, foco no meu cliente-alvo. Então, posicionamento de mercado, quem é o meu cliente-alvo? Exemplo, Ferrari e Fiat Uno. Outro exemplo, Harley Davidson e Honda 125. Então, percebe o público-alvo diferente? Formas concorrenciais de mercado são 3. Monopólio, onde a empresa ela é formadora de preço. Oligopólio, também formadora de preço. Concorrência perfeita, tomadoras de preço. Muitas empresas agindo no mercado de concorrência perfeita. Os dois destinos possíveis para o lucro: reinvestimento e dividendos. Reinvestimento é você reinvestir na organização ou dividir entre os sócios. Os dois grandes processos de uma organização, compras e vendas, porque ambos trabalham com entrada de recursos e saída de recursos financeiros. E aí, diante desses dois grandes processos, eu posso definir o segredo do sucesso de uma organização,
que é comprar barato a longo prazo, vender caro a curto prazo. Mais ou menos isso que nós conversamos em sala de aula. As 3 importantes decisões de um empreendedor, 3 decisões importantes, não são as mais importantes, mas são importantes. Localização, transporte e estoque. Né? Localização é a principal, porque impacta nas outras 2. Então, essa é a ideia. Então, qual é o nível de serviço ideal ofertado ao seu cliente? Então, de acordo com essas decisões, é que você vai estabelecer o seu nível de serviço. E o nível de serviço ele é estratégico, ok? Nas decisões de localização, eu tenho as instalações. Decisões de transporte, eu tenho modais, frota e programação. De estoque, nível de estoque. O ótimo, às vezes, é inimigo do bom. Ofereçam sempre o nível ótimo de serviço percebido pelo seu cliente. Se assim você fizer, você vai estar sempre agradando positivamente o seu cliente. Ciclo de vida dos produtos. No lançamento, a empresa ela tem poder de monopólio, ou seja, ela forma o preço de venda. Todavia, se é um mercado de concorrência perfeita, com o tempo ela vai caindo naquela tomadora de preço. E aí temos aí a primeira fase, o lançamento. A empresa começa a reduzir o preço, o produto começa a cair nas graças do cliente e ele começa a crescer a venda. E aí tem a maturidade do produto no mercado e o declínio. No declínio temos algumas opções, dentre elas reciclagem ou mercado secundário, né? E diante disso temos as obsolescências, programada e perceptiva. Na programada, quem define a vida útil do bem é a empresa. Na perceptiva, quem define é o cliente. Ciência e tecnologia, conhecimento atento e aprofundado de algo. Acabou, não precisa saber mais nada sobre ciência. É isso, conhecimento atento e aprofundado de algo. Importantíssimo, turma. Gravem aí, vai cair na prova, ok? Toquem isso. Segundo, corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação. Ou seja, você está sistematizando uma observação para identificar algo em cima de uma pesquisa e explicação, através de formulados metódica e racionalmente, ou seja, você vai colocar sempre o método de pesquisa que você está utilizando. Então, tópicos da pesquisa científica, temos aí o título do trabalho de pesquisa, geralmente assim funciona a BNT, tá? Coloca o título em negrito, letra caixa alta, geralmente tamanho 14, ok? Vai depender de como está sendo pedido no congresso ou naquilo que vocês estão submetendo o trabalho, seja acadêmico, seja algum tipo de simpósio, ok? Aí você coloca os autores, o nome dos autores e o e-mail. E aí temos lá o resumo, que é feito por último. Importante saber disso, o resumo é feito por último e vai contemplar exatamente o seu trabalho, a sua pesquisa. Palavra-chave, quais são as palavras mais importantes? Geralmente, no mínimo 3 palavras-chave. Abstract, também feito por último. E keywords, que são as palavras-chave em inglês. Introdução, geralmente é o primeiro capítulo de um trabalho científico, ok? Geralmente o primeiro capítulo da parte textual é a introdução. E aí vemos questão de pesquisa, que é o segunda parte aí desse nosso trabalho de pesquisa, questão de pesquisa, e aí é onde você vai definir o seu passo a passo no trabalho. O teu trabalho tem que responder essa questão de pesquisa. Objetivo geral, que é o que vai definir aí, junto com a questão de pesquisa, o passo a passo do seu trabalho, junto com os objetivos específicos. Metodologia de pesquisa, aqui eu já indiquei a vocês que o certo seria método de pesquisa, porque a palavra metodologia remete a estudo do método, não é o que nós estamos fazendo, tudo bem? Método de pesquisa seria o mais interessante dentro desse nosso contexto de pesquisa acadêmica. Aqui você vai colocar o passo a passo
do seu trabalho científico, ok? Começo, meio e fim. Lembrando que a finalização do seu trabalho de pesquisa, quando você vai deixar em aberto, daqui a pouco eu vou falar, você trabalha com considerações finais. Fundamentação teórica é o que algum autor já falou sobre este tema. O que já foi escrito, o que já foi veiculado, o que já foi pesquisado sobre o tema que você está tentando pesquisar, que você pesquisou, que você conquistou aí conhecimento. Aí você vai desenvolver a temática em cima daquilo do seu trabalho de pesquisa, você vai desenvolver a temática no teu item ponto 1 da questão de pesquisa, em cima do seu objetivo geral, em cima dos seus objetivos específicos. Resultados e discussões, aí você vai responder as questões, questão de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, você vai abordar de forma clara e objetiva esses tópicos. E aqui, quando você vai deixar aberto para novas pesquisas, você utiliza considerações finais, ou quando você quer fechar, foi um trabalho, por exemplo, um estudo de caso que não tem mais condição de seguir com ele, e aí você trabalha com conclusão. E aí vem estudos futuros, caso você tenha a necessidade aqui de fazer algo ou de deixar em aberto para alguém pesquisar alguma coisa no futuro, ou até mesmo na sua pós-graduação. E referências bibliográficas aí, que seria a parte final. Lógico, num TCC, trabalho de conclusão de curso, monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado, você possivelmente vai ter aí o item 8, 9, apêndice, que é quando o próprio pesquisador cria algo para colocar no trabalho, e anexo, quando ele utiliza de algo que alguém criou. Tudo bem? Tem mais de um tipo de conhecimento? Sim, já vimos. Empírico, filosófico, teológico e científico. O empírico é o conhecimento conhecido como vulgar, né? Que está nato das pessoas. É a história de vida de cada um. Então, ele tem um conhecimento empírico. Filosófico é aquilo que alguns filósofos criaram e definiram como sendo um conhecimento. Teológico é quando pega pela fé. Teu, nesse caso aí, Theo seria Deus, é quando busca algo pela fé. E científico, que é aquilo que nós estamos estudando, que é o trabalho científico. Em cima do científico, então, temos aí a intuição, o empirismo e o racionalismo, né? Então, intuição, função da mente que agem sem estar fundamentada por formação técnica. A intuição, aqui é importante ter aqui uma certa noção e de, vamos dizer assim, desconfie da sua intuição, porque senão você vai cair naquele fato que é tendenciosidade. A tendenciosidade em pesquisa não é bem vista. Então, cuidado, desconfie só da sua intuição, faça pesquisa, ok? Forma de obter conhecimento sem o necessário uso da razão. Empirismo, que vem da experiência, ou seja, experimentar, testar, medir. Todos nós temos o conhecimento empírico, que é aquele que, ainda mais vocês que já estão no segundo ciclo, já tem uma história de vida, talvez alguns já sejam formados, ok? E o racionalismo, como eu disse, que é a razão, é a única fonte do conhecimento, segundo o conhecimento científico. Ó, lembra lá do empirismo ou da intuição? Ó, os sentidos nos enganam. Ok? Cuidado com a tendenciosidade. Conhecimento é verdade só quando é logicamente necessário e universalmente aceito. Então, o que devo fazer? Use esse trinômio. Intuição, com certo cuidado, empirismo mais racionalismo. Tudo bem? Classificações das pesquisas. Pesquisa quantitativa, quando traduz em números, métodos estatísticos, ok? Utilizou o número, pesquisa quantitativa. Utilizou referências bibliográficas, tal. Então, aí é uma pesquisa qualitativa. Quando não utiliza números, qualitativa, ok? Do ponto de vista dos seus objetivos, pode ser exploratória. Quando você quer conhecer algo mais de algum fenômeno, você não conhece e quer pesquisar mais. Pesquisa descritiva, aí você descreve elementos de forma padronizada. Envolve técnicas, né, de coleta de dados.
questionário, observação. Então, você vai descrever algum tipo de fenômeno. Descritiva. Explicativa é quando explica o porquê das coisas. Utilizou uma palavra porquê dentro do seu trabalho científico, é pesquisa explicativa. Tudo bem? Introdução. Aí você tem a justificativa. Eu costumo dizer que quando você tem o problema de pesquisa ou a questão de pesquisa, você não precisa de justificativa ou de hipóteses. Tudo bem? Porque o problema de pesquisa já vai ser o norte. Você não precisa dizer o porquê você está fazendo se você tem uma questão de pesquisa. Ok? Hipóteses, muito cuidado com a tendenciosidade, porque hipóteses é quais situações podem ocorrer com este fenômeno. Pronto, você está utilizando a tendenciosidade. Objetivo geral e objetivos específicos. Então aqui você vai responder todo o seu trabalho. Metodologia da pesquisa, ou método de pesquisa, ou procedimentos metodológicos. Como desenvolver a pesquisa. Relata todos os procedimentos que serão utilizados. Descreve brevemente como o projeto será conduzido. Na realidade, o método de pesquisa, ele é ali feito por último, tá? E quando ele, lógico, você vai fazer um resumo, o método de pesquisa, o que significa? Quais os procedimentos você utilizou para se chegar àquele resultado? Essa é a ideia de fazer o método ou os procedimentos metodológicos. Devem ser apresentadas todas as atividades práticas necessárias para a aquisição. Essa é a ideia de você trabalhar com método de pesquisa. De uma forma geral, a parte textual de um trabalho científico, ele é dividido em 3 partes. Anotem aí, alunos, 3 partes, importantíssimo, vai cair na prova. Quais são? Introdução, desenvolvimento e considerações finais. Aqui nas considerações finais, cabe aí uma alusão à conclusão, caso você feche a sua pesquisa, ok? Formatação de um trabalho científico, já vimos ali na frente, mas aqui é segundo a norma ABNT, ok? Resumo e abstract, letra Arial ou Times New Roman, tamanho 10, espaçamento simples. Elementos textuais, ou seja, introdução, desenvolvimento, considerações finais ou conclusão. Arial ou Times, a mesma que você utilizou no resumo, ok? Para ficar harmônico o trabalho. Tamanho 12, parágrafo de 1.25 e espaçamento de 1,5 entre linhas, ok? Citações diretas, importante, ok? Vai cair, citações diretas com até 3 linhas entre aspas. Citações diretas com mais de 3 linhas, você coloca num parágrafo abaixo, recuo 4, espaçamento simples, letra, tamanho 10, ok? Citações indiretas, início, se for no início, você coloca o sobrenome do autor, por exemplo, Carvalho, entre parênteses, 2018, ou se no fim, você coloca tudo entre parênteses, Carvalho, 2018, tudo em caixa alta. Mais de 3 autores, você coloca lá o sobrenome do autor, do principal, coloca et al, que está querendo dizer aqui, em outros autores, ok? Figuras, tabelas, gráficos, centralizado, letra tamanho 10, ali em cima na figura 1, tá vendo onde está escrito figura 1? Letra tamanho 10, espaçamento simples entre a figura 1 e o quadro, ou o gráfico, ou a tabela, numeração e título acima centralizado, fonte abaixo alinhada à esquerda, aqui ó, tá vendo aqui ó? Temos uma fonte aqui, ó, abaixo alinhado à esquerda. E aqui teria que ter o 2018 aqui do lado, tá? Tudo bem? Que foi o ano desta figura. Ok? Então é isso, turma. Indico e sugiro novamente a vocês, façam uma boa prova, façam uma boa revisão, acessem esse arquivo que vai estar disponível aí no YouTube para vocês, quando vocês quiserem, no momento que vocês quiserem, ok? Até a semana que vem, na terça-feira, quando teremos a nossa avaliação. Lembrando, a nossa avaliação vai ser num software chamado Socrative, em dupla, sem consulta. Estarei com vocês aí no dia da prova. Grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos, avante turma. Valeu, tchau, tchau.